Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje. Nosso Senhor nos diz umas palavras que nos fazem pensar bastante. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Jesus nos fala da importância de darmos testemunho dele diante dos homens. De fato, se Jesus nos veio mostrar o caminho, a verdade e a vida, e sabemos que todos os homens são nossos irmãos, então é natural que queiramos ajudar nossos irmãos a encontrarem também o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Deus vai nos pedir contas no dia do juízo deste dever de caridade. Façamos o propósito de lutarmos contra o medo de falar de Deus para as pessoas, de tal modo que sempre que o Espírito Santo nos mostrar que devemos falar de Deus em determinadas situações da nossa vida, correspondamos a esta inspiração prontamente. Continuando a nossa série sobre a vida de Jesus, hoje vamos começar a narrar os fatos da sua vida pública. Os episódios que veremos hoje são o seu batismo e as tentações no deserto. Vejamos no vídeo tirado do canal Desmistificando as Escrituras. Quando chegou o tempo de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus foi ir até o Rio Jordão e ser batizado por João Batista. João havia sido enviado para preparar o caminho do Salvador. Ele havia pregado no deserto dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Multidões afluíam para ouvi-lo. Muitos se convenciam de seus pecados e eram batizados por ele, no Jordão. O Senhor havia revelado a João que algum dia o Messias viria a ele e pediria para ser batizado. Havia também a promessa de que um sinal lhe seria dado, de modo que ele pudesse saber que era. Quando Jesus chegou, João viu em seu rosto os sinais de uma vida santa, de modo que se recusou a batizá-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João conduziu o Salvador às águas do belo Jordão e ali foi batizado diante de todas as pessoas. Jesus não foi batizado para mostrar arrependimento por seus próprios pecados, pois jamais pecara. Assim fez, para dar-nos o exemplo. Quando saiu da água, o céu se abriu e raios de glória refulgiram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ao dirigir-se para o deserto, Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ele não convidava a tentação. Queria estar a sós a fim de meditar sobre sua obra e missão. Através do jejum e da oração, devia preparar-se para trilhar a senda cruel que lhe estava destinada. Como Satanás sabia onde o Salvador podia ser encontrado, para lá se dirigiu com o intuito de tentá-lo. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Como o Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportar. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimação de Satanás, Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desse modo, ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Satanás não conseguiu derrotar Cristo na primeira grande tentação. Ele então conduziu Jesus ao pináculo do Templo de Jerusalém e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Aqui, Satanás seguiu o exemplo de Cristo, citando as Escrituras. Mas a promessa não é para aqueles que voluntariamente se aventuram no perigo. Deus não havia ordenado que Jesus se atirasse do pináculo, e ele não o faria para satisfazer a Satanás. Por isso replicou: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então apareceu como realmente era, o príncipe dos poderes das trevas. Levou Jesus ao cume de uma montanha elevada e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A luz do sol iluminava esplêndidas cidades, palácios de mármore, campos frutíferos e vinhedos. Satanás disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por um momento Jesus contemplou a cena e então voltou-lhe as costas. Satanás havia apresentado o que o mundo tem de mais atraente, mas o olhar do Salvador captou além da beleza exterior. Ele viu o mundo em sua miséria e pecado, afastado de Deus. Toda essa miséria era resultado de o homem ter se afastado do Criador para cultuar Satanás. O coração de Jesus desejava ardentemente resgatar o que se havia perdido. Desejava devolver ao mundo mais do que a beleza edênica. Deseja colocar o homem em uma posição de vantagem com Deus. Por amor pelos pecadores, ele resistia à tentação. Deveria ser um vencedor para que eles pudessem vencer, para que pudessem ser iguais aos anjos e dignos de ser reconhecidos como filhos de Deus. A essa oferta, Jesus respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que lição nós podemos tirar de hoje? Jesus, sendo batizado ao começar a sua vida pública, nos mostra que também, para nós começarmos a vida com Ele, a primeira providência é o batismo. Vemos assim como o batismo é importante para a vida da fé. Depois, Jesus foi tentado para nos mostrar que todos nós teremos que passar pelas tentações, pelas provações, caso queiramos conquistar o céu. O caminho para o céu é de subida e não de descida. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.